Vamos ler o texto base? Então, já pegaram suas Bíblias aí, texto base? Mateus 6, do 19 ao 24. Mateus 6, do 19 ao 24. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, quão grandes trevas são? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Amém. Esse texto forte, né, gente? Texto que a gente já ouviu tanto, mas tem tanto mais para nos ensinar. Então, vou passar rapidamente com a Agatha aqui a nossa revisão, né, só para a gente pegar o fio da meada de onde a gente parou. Essa primeira coisa que a gente falou foi sobre a ênfase do assunto dinheiro e bens na Bíblia. Então, está falando 500 versículos falando sobre oração e fé, 2.084 versículos falando sobre bens e dinheiro. Metade das parábolas de Jesus toca nesse assunto e fala-se de dinheiro na palavra de Deus quase tanto quanto fala-se sobre salvação. Então, quando uma coisa é muito repetida, né, irmão Pedro, o que é? É uma coisa que é enfatizada. Então, Deus quer que a gente aprenda sobre isso. Então, tudo que é muito repetido, ele tem uma primazia no ensino. É por isso que Jesus nos aconselha a acumular um outro tipo de tesouro, né? Que é os tesouros que realmente nos fazem ricos para com Deus. São os tesouros no céu. E ele vai descrever esses tesouros no céu como algo que é de valor infinito, que é seguro, não tem como te tirar de você o que você tem. Vai ficar com você. Fala que o ladrão não consegue roubar, que a traça não corrói. É eterno e te acompanha depois que você morrer. Ele é um tesouro que está no céu, né? Ele é para uma próxima vida. Mas o que são esses tesouros no céu? Alguém quer explicar aí, gente? Eu queria uma resposta. O que são os tesouros do céu para vocês, né? Jesus, ele qualifica o tesouro. É valor infinito. Ou seja, cara, vale tudo. É seguro, ou seja, você não tem como perder. Vai durar para sempre. E te acompanha no pós-morte. Depois que você morrer, você ainda vai ter esse tesouro que você acumulou. Tiago Pavão, fala para nós aí, o que é o tesouro no céu? Ellen está levando lá. Ah, mas que moleza, Ellen, vai lá. Os tesouros do céu, entendo que sejam os galardões, Galardões. Os galardões. Basicamente. O que nós cantamos hoje, gente? A última música. Eu ia pedir para tocar essa música, esqueci e a música apareceu. Olha para você ver. É isso que te digo, mano. O que é, Elenzinha? Fala, o que são os tesouros do céu? Jesus. Aí, Ele é a pérola de grande valor. Irmã Nádia. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Um dia desse, eu estava lendo uma coisa interessante, acho que alguns irmãos já devem ter ouvido aqui. Dizem que o cara chegou no céu e aí o anjo foi mostrar para ele onde ele ia morar no céu, né? Aí que ele viu uma mansão maravilhosa e falou, é minha, né? Essa aqui deve ser a minha mansão. Aí o anjo, não, essa mansão não é sua, não. Essa mansão é daquele mendigo que morava lá perto de você, aquela pessoa que mendigava, tal, isso aqui. Aí foi passando, né? Foi mostrando para ele as mansões das pessoas, as casas das pessoas. Eu não estou dizendo que sofrimento gera galardão, né? Aí mostra pro cara, aí chega num casebrezinho, né? Assim, de tábua, todo... Se chovesse, chovia dentro, né? Aí o anjo falou assim, não, aqui é a sua casa. Ele, mas, anjo, essa casa é minha? Que é isso? Não é possível isso, não. Aí o anjo falou, não, meu amado, mas é porque aqui no céu, o que a gente constrói é o material que você manda para construir. Você mandou isso aí. Então, assim, tudo que você fizer de bom, tudo que você fizer de agradável para Deus, tudo que você fizer que vai engrandecer o nome do Senhor, é o material que vai ser usado no céu
para o seu galardão, né? É a bondade do seu coração, o amor a Jesus, o amor ao próximo. Então, essas coisas eu entendo que seriam um tesouro do céu, né? Também. Porque fala de tesouros, né, gente? Tesouros do céu. Então, é claro que a gente não vai esgotar o tema aqui, não, gente, mas é para a gente ter essa ideia, né? Achei interessante, né, o que Nádia trouxe, porque tem um versículo que fala sobre isso lá em 1 Coríntios 3, do 12 ao 15. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia a luz. Ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, ele receberá uma recompensa. Se a obra que alguém construiu for consumida, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Ele trata dessa ideia do galardão, né? Como algo que você consegue nessa terra pelas suas boas obras e fidelidade a Deus, né? Mas ele, primeiro, que ele não te salva, né? Uma pessoa que... Eu gostei até do que ela falou, né? A gente constrói com material que você manda de lá. Realmente, ele fala de um alicerce com ouro, prata, pedras preciosas, é um alicerce que não vai queimar com fogo, enquanto que madeira, feno ou palha irão. Isso aí. Então, ou seja, as suas obras para o reino de Deus são materiais, né, para alicerçar a sua vida no futuro, no pós-morte, né, na vida eterna, quando o reino de Deus chegar, tudo que você investiu no reino de Deus, isso serve para você como um tesouro, né? A questão dos galardões. E alguém sabe o que é o galardão, gente? Quem consegue chutar? Isso é uma pergunta difícil, né, pastora? Quem é a teóloga mais gabaritada aqui para falar? A pastora Linde. O que é o galardão, gente? É uma coisa que a gente estuda, a gente pensa, tem gente que fala que é coroa, gente. Eu acho que não é coroa. Não é isso, gente. Então, assim, tem algumas coisas que dizem que pode ser os galardões, e a que eu mais acredito, não vou entrar nesse tema agora, mas o que eu mais acredito são posições de governo. Então, quanto mais você trabalhar para Deus, você vai, um dia na vida eterna, você vai ter posições no reino de Deus. Então, quanto mais você fizer, mais altas posições você terá. O que demonstra, né, que o reino de Deus não é a... Muitas pessoas eles acreditam, né, que no reino de Deus, no reino de Deus todo mundo vai ser igual, e nós vamos viver nessa utopia comunista incrível. Só que é bíblico, o galardão, e ele vai falar que alguns vão ter mais do que outros, porque alguns fizeram mais do que outros, e eles, por isso que eles conseguiram, né? Aqui até vai falar que alguém que será salvo, vai ser salvo, e mesmo se não tiver galardão, mas é como alguém que escapa através do fogo, não recebeu nada de galardão. Porque a salvação não é por obras, mas existe um prêmio para quem trabalha, viu, irmão Pedro? Existe um prêmio maravilhoso, nada que você tem feito aqui para o reino vai ficar sem pagamento. Então você tem que crescer, sabe, gente? Tem gente que tem projeto, eu quero ter tantos carros, eu quero ter noção, eu quero ter isso, até tantos anos eu quero me aposentar. Então todo mundo tem gente que está investindo 100% da sua energia para deixar aqui. O anticristo queimar. Pastora Linde. Só mencionando, né, que você mencionou o nome, sobre galardão. Eu penso que galardão, como a própria Bíblia diz, são tipo um presente, um prêmio que nós iremos receber diante daquilo que a gente trabalha. A salvação não é por obras, porque a salvação é através de crer em Cristo Jesus como seu único suficiente Salvador. Então, nós somos salvos. Mas através daquilo que nós fazemos, das nossas práticas, das nossas ações, daquele, como Nádia e a Agatha falaram muito bem, daquilo que nós investimos para lá, então nós teremos essas colocações, nós seremos premiados com aquilo que nós, na medida que nós trabalhamos, que nós desenvolvemos, que nós crescemos, que nós mandamos material, aí nós seremos premiados, reconhecidos. É como as meninas lá em casa assistem alguma coisa aqui, uma premiação que passa de vez em quando, né, tipo dos atores que são premiados porque foram melhores, porque foram isso, por aquilo. Eu acredito que os galardões serão isso, nós seremos premiados de acordo com aquilo que a gente faz aqui, que vai para lá.
Amém. Então é isso, gente. Eles Só. são assim. Geraldo. Porque muita gente, olha assim, lá no céu nós vamos ser todos iguais. Perante Deus, sim. Mas cada um vai ter sua premiação. Porque lá no céu tem hierarquia. Quando perguntaram sobre João Batista, ele falou assim, João Batista, nascido de mulher, ele é o maior aqui na terra. Mas o menor lá no céu é maior do que João Batista. Né? Então, o que nós temos que olhar assim, que nós temos que trabalharmos olhando o futuro. Que a nossa pátria não é aqui, é lá. Se nós queremos ter um relacionamento íntimo e ter uma vida regalada lá no céu, como nós queremos dizer assim, servir com amor, com alegria. Né? Então, nós temos que nos prepararmos para nos santificarmos. A santificação do tempo nos leva a isso. Quanto mais nós santificarmos, mais nós estamos chegando a Deus. Porque a palavra de Deus diz, sede santo porque eu sou santo. Se nós queremos ter um relacionamento íntimo com Deus, nós temos que estar cada vez mais nos santificando para podermos crescermos. Que aqui é a preparação para a vida futura lá. Né? É como um treinamento que nós temos aqui. Né? Se nós não conseguimos viver em unidade, em comunhão, em adoração aqui na terra, imagine lá na eternidade. Nós precisamos, então, vivenciar isso aqui na terra para podermos vivenciar no céu. Sim. E, com certeza, né? Você vai falar. Não pode. Ok. Mas também é importante lembrar que no céu não existe inveja, não existe insatisfação e não existe tristeza. Então, independente de qual vai ser o nosso galardão, quando nós chegarmos lá, a gente não vai ficar chateado. Não, nossa, não acredito que João ganhou uma cidade mais massa que a minha, uma coroa mais massa que a minha, seja lá o que é de fato galardão. Nós vamos estar plenamente satisfeitos e com a convicção de que isso foi justo, né? Deus é sempre justo. E lá no céu, nós não vamos ter nenhum desse pecado que faz a gente duvidar disso. Mas é sim um estímulo para nós vivermos na Terra de forma correta, né? E conscientemente buscando essa recompensa. E faz a gente pensar, né, gente? O máximo que os idosos estão chegando aí é quanto, Gera? 100 anos aí, os top, né? Os idosos top estão chegando em 100, 100 e poucos, né? A maioria, a média, né? A média está chegando a 85, que é muito, sabe? A média do Brasil subiu muito. Ou seja, às vezes a gente investe tudo aqui para viver 85, né? 85, 90, 100. Só que o que você investe no reino, o que você trabalha para o reino, aqui agora, vai determinar o que você vai viver bilhões de anos, milhões de anos, então a vida toda. E é engraçado, gente, como essa verdade, ela é difícil de entrar no nosso coração. É muito difícil, sabe por que é muito difícil? Porque na prática ninguém faz isso. Na prática, se você chama alguém para trabalhar, o que acontece, pastora? A maioria das pessoas que chamam para trabalhar, o que fala? Ah, não posso, estou ocupado com isso, estou ocupado com aquilo. A vida da pessoa é só dela mesma. Ela não cuida de ninguém, ela não ajuda ninguém. Tá bom, você pode adorar a Deus com o seu trabalho e tudo, então que seja, adore a Deus, mas muitas vezes não é isso, a pessoa só está pensando em si, está vivendo só para si, e está vindo aqui para aplacar a sua consciência. Porque sabe da importância, mas, sabe, não tem a fé necessária para entender que na vida eterna isso vai ter. Porque a fé determina os nossos atos. Se a pessoa fala que tem fé, mas ela age como quem vai viver aqui na Terra eternamente, ela não acredita nisso de verdade. Porque o corpo dela não muda. Ela fica travada nesse mundo. Ou seja, ela não crê que na vida eterna isso aqui vai ter, as obras que a gente está fazendo vai ter alguma diferença. Entendeu? Então, sim, você pode ter ambições na vida futura, gente. Eu quero uma vida futura, uma vida eterna, diferenciada. Tem gente que a ambição é muito pequena, só pensa nessa terra aqui. E Jesus está nos mandando. Junta tesouro no céu. Então você pode querer isso. Entendeu? Tem muita gente, não quero qualquer casebre no céu, tá bom. Tem gente que tem essa falsa humildade, essa bobagem. Jesus está mandando, ó, acumula tesouro no céu, irmão. Vai lá. Ele está te estimulando. E por fim, gente, já vai chegar aqui agora na questão
Como que eu acumulo tesouros no céu? 5 passos para ficar rico na glória eterna do Senhor. Cadê? Vamos chamar o nosso coach da eternidade, irmão Alisson. Como acumular esse tesouro nos céus? Vamos lá, irmão Alisson. Repete a pergunta. Expliquei. Vocês querem que repete? Gente, o tesouro no céu são tesouros no céu, né? Existe um tesouro que é para a vida eterna, ou seja, o valor que você, a coisa de maior valor na sua vida é o Senhor Jesus. Então, nosso primeiro tesouro, e o tesouro que é a nossa salvação, para quem tem mais valor. Aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim não é digno de mim. Então, Jesus falou, ele tem que ser o nosso tesouro número 1, certo? Outro tesouro, nós falamos, seriam os galardões. Os que nós temos consciência, tá, gente? Consciência. A gente consegue tatear sobre essa expectativa da vida eterna. Porque nem tudo está escrito. Até para falar de galardão para vocês é difícil. Não é uma coisa que é uma doutrina lisinha, toda prontinha. A gente consegue inferir a partir do que a gente lê na Bíblia. A gente entende que é uma coisa muito valiosa, que vai fazer muita diferença. Isso pode ser posições de governo, eu não sei o que pode ser exatamente. Mas Jesus manda você desejar os galardões. Então, além de Deus, além de Jesus, que é o nosso principal tesouro, que tem a ver com a nossa salvação, existem tesouros que seriam esses prêmios que o Senhor nos dá pelas nossas obras. Então, isso são os nossos tesouros do céu, e eles são de valor infinito, eles são seguros, eles são eternos e vão acompanhar pela eternidade. Respondeu? Mais ou menos, né? Você fez uma cara de... Irmão Atos, como acumular os tesouros do céu? Fazendo a vontade de Deus. Sempre existe, a gente tem que pensar que vai sempre existir um contraponto. Sempre vai existir o santo, o profano, e quando a gente vai destrinchar tudo isso na nossa vida, então vai culminar naquilo que é a vontade de Deus e naquilo que não é a vontade de Deus, né? Então, por exemplo, tem uma pessoa que é fiel e tem a pessoa que é depravada sexualmente, tá? Então, mas o que a Bíblia mais chama a atenção é essa questão de 2 deuses. E o único Deus que não é Deus que a Bíblia fala é Mamon, é o dinheiro. Então, primeira situação, uma coisa que está dentro do coração. Nenhum estado da pessoa, por exemplo, a pessoa ela é pobre, o fato dela ser pobre não vai fazer ela querer ter mais dinheiro, porque existem pessoas que têm muito dinheiro e sempre quer ter mais. Vocês lembram da história do homem que carregou uma mala com 500 mil reais dentro para ser de propina? Na época, isso tem uns 5, 10 anos, na época de Temer, aquele homem, ele foi usado como um lacaio pelaquela corja que estava roubando ali. Gente, o mais interessante é quem era aquele homem. Aquele homem era herdeiro de um império bilionário, daquelas barrinhas Nutri. Ele era dono de tudo aquilo. E, na verdade, a ganância dele colocou ele como um lacaio de gente que é muito mais pobre que ele. Porque a ganância. Então, quando a gente, essa questão de como a gente vai acumular tesouro dos céus, é realmente fazendo a vontade de Deus. E a gente pega esse contraponto também dentro da igreja. De várias situações. Existe o irmão que é miserável, existe o irmão que é liberal. E, normalmente, o fato do irmão ser liberal não é porque ele tem mais dinheiro, é porque ele tem mais amor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem uma história de um cara que ele era um excelente professor de teologia, ele era um excelente pastor, só que ele não tinha dinheiro. E teve uma vez que ele queria largar tudo, porque ele tinha que trabalhar. Aí uma mulher gostou tanto do trabalho dele que ela ligou para ele e falou: "Senhor, não faz isso não, eu vou depositar aí para você agora o dinheiro de 1 ano de salário seu, vou depositar 12 meses de salário seu, para você continuar fazendo seu trabalho, que eu estou sendo muito abençoado." Aí ele imaginou, né? Nossa, essa mulher deve ser uma ricaça que vai me bancar por 1 ano. Depois, quando ele descobriu, a mulher tomou um empréstimo no banco para mandar o dinheiro para ele. O que é isso? Isso é amor do coração.
Isso é amor no coração. Então, tudo que vai sair de você é o que fala do Sermão do Monte. É a questão da intencionalidade. Vocês pegaram isso do Sermão do Monte? A questão da intenção do seu coração. E essa intenção do seu coração, ela vai revelar naquilo que você tem. Como é que ela vai revelar? O irmão que dá mais carona para os outros é o que tem mais carro? Não. É aquele que realmente se preocupa com o outro. Né? Você não vê as pessoas assim, não, vou dar carona porque eu tenho mais carro que o meu carro é isso. Não. Inclusive, tem gente que tem carro aqui na igreja, nem olha para trás, entra no carro e vai embora, não está nem preocupado como é que o irmão vai embora, principalmente em dia de chuva, não é verdade? Então, a gente precisa ver essa intencionalidade. E a gente vai acumular tesouro, e fazendo um contraponto dentro da igreja, né, eu sempre tenho que enfiar o dedo no olho do falso profeta. O falso profeta, quando ele está lá, ele engorda, ele enriquece. O miserável está lá com 500 milhões na conta do banco e está falando que se você não dá dinheiro, você vai para o inferno. É isso que acontece. O cara está gordo, ele está cheio, ele está pesado e ele quer mais. E aí, o que acontece? A ganância dele faz ele pegar um dinheiro que não é dele. O dinheiro é ofertado para a missão, não é para ele ficar rico, não. Aí ele engorda. E ele sempre está querendo mais. Ele sempre está querendo mais, mais e mais. É a intenção do coração. Então, sem essa intenção, eu sei que você quer me cortar, mas eu vou falar. Amém. Sem essa intenção, você não vai prosperar. Vejo que é profeta. Você não vai prosperar. Você não vai prosperar. E eu vejo, a gente vê algumas coisas, né? As pessoas mais liberais, não necessariamente elas são as mais ricas. Não necessariamente elas são as mais ricas. São aquelas que realmente não importam com as coisas dessa terra. Uma vez que quando eu adoeci, uns 5 anos atrás, eu prestei muita atenção nisso. A gente quer acumular. A gente quer para nós. Mas vai chegar um dia na sua vida que tudo isso é em vão. É isso que a Bíblia está falando. Tudo isso é em vão. Porque você vai morrer e vai deixar aqui. Mas a obra que está construída dentro do seu coração é essa que vai ser transformada em galardão. Porque não adianta também você chegar dentro da igreja e dar uma oferta que você não tem amor no coração. Igual que tem um povo de uma igreja lá em Barueri, vou terminar minha fala aqui, Diego, que em Barueri é uma das regiões que tem uma acumulação de pessoas mais ricas do Brasil. Você tem milionários na região. E aí uma igreja que está lá, né, a chance de chegar um milionário é muito grande. Aí fica esses pastores enchendo a cabeça do povo, que ele quer dinheiro. Aí um dia um cara não aguentou, tirou o relógio dele e entregou para o pastor. Eu acho que ele não aguentou. A perturbação é tão grande, é dinheiro. Ele tirou o relógio e entregou. Só que era um reloginho de 30 mil reais. Né? É um reloginho de 30 mil reais. Aí o pastor pegou o reloginho do rapaz e falou assim, recebemos uma oferta. Aí E você acha que essa oferta dele foi de bom grado? Não. Ele foi ali violentado emocionalmente porque ele se sentiu culpado de ser rico. E entregou o relógio. E o pastor, na mesma hora, ele vendeu o relógio, só que não vendeu por 30, vendeu por 20. Né? Então, existem coisas que não têm valor se você não fizer com o seu coração. E tá isso aí, ó. Independente se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro. Independente do que sai do seu coração. Shalom, pessoal. Eu tô bolada. Esse lance aí de galardão mexeu comigo, eu tô muito triste. Acabou comigo, velho. Acabou. Então eu vou ser uma pobrezinha pra caramba lá no céu. Esse trem aí tá certo? Porque eu tenho uma obra, mas eu não faço essa obra. E o que eu vou fazer, cara? Nós vamos falar agora, ué. Como adquirir tesouros no céu. Calma, irmã, calma. Sim, o galardão tem a ver com... Gente, é doutrina, gente. O galardão, ele sim... Amor. Pera aí.
Pode falar, irmão. Posso falar, gente? Não é, irmã Mônica, não é a quantidade, é o valor daquilo que você faz. Como, por exemplo, a Bíblia fala, por exemplo, da oferta da viúva. Não, eu sei, mas eu estou falando... Sim, mas eu estou falando como um todo, tá? Porque a Bíblia nos estimula a ofertar, né, a ajudar os irmãos e tal. Então, assim, por exemplo, a oferta da viúva, financeiramente, foi uma moeda. Mas para o coração de Deus, aquilo era tudo que ela tinha. Então, assim, é o amor que você demonstra em executar aquele serviço. Né? Eu acho interessante assim, que Deus é tão... Que Deus criou o trabalho, né, gente? E a gente fica assim... Ai, que preguiça de trabalhar. Mas Deus nos estimula a trabalhar na obra dele o tempo todo. E ele fala que ele não vai ficar devendo a ninguém. Então, tudo que você fizer na obra de Deus, você vai ter a recompensa, que é o galardão no final. E Deus sabe remunerar muito bem aquilo que nós fizermos. Mas não vamos falar sobre isso agora. Segura aí. Talvez nós vamos ter sua resposta daqui a pouco, irmã. Ellen vai falar? Então, vamos lá. Ok. Então, como que a gente acumula tesouros no céu, né? Por muito tempo, né? Especialmente na Idade Média, existia aquela ideia de que era realmente você se livrar de todas as suas riquezas, né? Tanto que muitos faziam um voto de pobreza e tudo, por conta do versículo em Lucas 18, 22, em que Jesus fala com o jovem rico e o mandamento que ele dá é: venda todos os seus bens e dê dinheiro aos pobres. Então, você tem um tesouro no céu. Só que o que está... a gente tem que isso foi uma coisa que Jesus falou com ele em específico, porque se fosse simplesmente o ser pobre, não ter riqueza, aí estaria todo mundo ótimo, né? Porque nós vivemos no Brasil, o Brasil é um país com muitas pessoas pobres, né? A diferença de renda é muito grande. Eu vi uma pesquisa até que falava que os 10% mais ricos do Brasil têm 2/3 da renda inteira. Então, é uma desigualdade social absurda. Só que não é todo mundo que vai ser rico no céu, não é só o ser pobre. Na verdade, tem a ver com o que fazemos com as nossas riquezas na Terra. Não só o se livrar dela, mas é o fazer em prol do reino de Deus e com amor. Isso aí, gente. E sempre bom lembrar, gente, que com relação à obra de Deus, Jesus não está muito preocupado com a quantidade de coisas que a gente faz, mas com a fidelidade com a qual fazemos as coisas. Então, tem gente que é fiel servindo o café. Eu não tiro a Isabel da cabeça. Ela é fiel em servir, né? Ela acabou de fazer 40 anos esses dias aí, nós fomos na festa dela. Mas, assim, de muita luta, de muito trabalho, uma pessoa de idade que ela acorda cedo, todo domingo, vem aqui fielmente, serve todo mundo, só sai depois que todo mundo comeu e se preocupa com isso. Gente, isso é fidelidade naquilo que o Senhor entregou para ela. Então, daqui a pouco nós vamos ver versículos que comprovam o tipo de galardão que ela vai receber pelo cafezinho que ela serve. Ainda vamos tocar nisso, né? Vamos falar sobre isso. O bolo de nádia, nossa, Deus. São tantas coisas, né, gente? Vocês vão entender. E Está falando, não é o se despir das suas riquezas, tanto que em 1 Timóteo 6, 17 e 19, Paulo vai falar: ensine aos ricos desse mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem, devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Então, a ordenança não foi: vocês são ricos, se desfaçam de todo o seu dinheiro, fiquem pobres. Era simplesmente: vocês não confiem no dinheiro, porque ele é incerto, sua confiança tem que estar em Deus.
e sejam generosos com ele, né? Dá para quem precisa, sejam prontos para repartir. E aí eles poderiam acumular esse tesouro para a vida. Só que, como já foi mencionado, não é sobre... como já falamos, Jesus estava falando para o povo de Cafarnaum. Aqui, Paulo estava falando para os ricos. Lá, ele estava falando para pessoas muito pobres. Então, ele estava falando de um tesouro no céu que você não consegue só tendo dinheiro. Mesmo sem ter dinheiro. Então, vocês verem, né, gente? Então, não existe base bíblica para voto de pobreza. Não existe base bíblica. Por quê? Se fosse o caso, Paulo fala, ensina aos ricos dessa terra que dê todo o seu dinheiro e fique pobre. Não. Que não confie. E nem fique orgulhoso. É isso que ele fala. Essa tem que ser a sua relação com o dinheiro. Não confia nele. E não se orgulhe por causa dele. Mas use esse recurso que veio na sua mão, da parte de Deus, para você servir as pessoas. O irmão Bradock vai perguntar alguma coisa, falar? Bom dia, gente. Depois a pastora, viu, Eli? EBD é para perguntar e aprender, né? Na verdade, é uma pergunta. Qual a diferença, por exemplo, do galardão para a coroa, né? Porque lá na palavra fala que todos vão receber uma coroa, né? E Agnes colocou num ponto aí sobre que lá no céu não vai ter problema com inveja, essas coisas. Eu fico imaginando, às vezes, eu chegar lá no céu, tal, eu olho para a cabeça de irmã Isabel, vejo a coroa dela com 10 pedras, e a minha não tem nenhuma, só tem a coroa pura. Ou seja, qual a diferença do galardão para a coroa, né? É isso aí que eu quero dizer. Eu acredito que a coroa, igual eu falei, gente, o galardão não é uma doutrina lisinha que a gente consegue cravar, tá, Brado? Primeiro ponto, você entender isso. Ninguém vai falar o galardão é isso, com certeza absoluta. Mas eu entendo que a coroa é uma metáfora para o galardão. Então, não necessariamente a gente vai andar com coroa na cabeça, né, no reino de Deus, mas é uma metáfora, ou seja, a posição é assim, Diego, pela base bíblica, tendo a acreditar que é posições de governo, ou seja, nós vamos governar a terra como foi o destino de Adão. Adão, ele foi para quê? Para governar a terra, não foi feito para isso? Nós, a humanidade, os filhos aí de Adão, filhos de Deus, vamos governar e restaurar essa terra. Então nós vamos ter trabalho, tá, gente? No reino de Deus, não é aposentadoria. Vai ter trabalho. Mas, dentro desse trabalho, vão ter posições, hierarquias. Então, isso para mim é o mais claro que quer dizer com relação ao galardão. Essa questão de coroa, eu entendo como uma metáfora. Não é de verdade. Mas, eu gosto de não dá para cravar. E a questão que você falou, né? Quando nós estivermos no céu, mesmo que você vê alguém que tem um galardão melhor que você não tem como sentir inveja, porque você vai ser uma pessoa completamente transformada. Se você sentir inveja, você está lá no outro lugar. Pastora ali. Então, falando sobre galardão, né, e como o que a gente aprende na Bíblia, na palavra de Deus, a respeito de galardão, e Nádia usou uma metáfora que colocou muito bem. E nós podemos observar que como que eu vou ter o galardão no céu, né? Para ter o galardão no céu, eu preciso trabalhar isso e aquilo outro primeiro. O galardão é viver de modo digno do Evangelho. Então, primeiro ponto, quando a gente começa a viver, tem Cristo no nosso coração, recebe Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e a gente vive uma vida na presença de Deus, quando nós somos impactados pela mensagem do Evangelho, tudo fica diferente na vida da gente, né? Não é pelas obras que vamos fazer e pelo que eu estou fazendo, assim, com muito esmero, chega aqui na igreja às 5 horas da manhã ou 4 horas da tarde, entendeu? Que o meu galardão vai ser melhor do que o da irmã Isabel, que chega aqui exatamente 8 horas em ponto com a sua garrafa de café na mão. Mas a intenção nós aprendemos no Sermão do Monte do que está dentro do nosso coração. Né? Não é pela quantidade de pedrinhas que eu mandei para o céu, ou pelo número de pessoas que eu dei carona de volta para casa, que eu vou receber o meu prêmio lá no céu, mas pela intenção que estava dentro do meu coração quando eu fiz essas coisas. Por exemplo, o primeiro, eu preciso permanecer em Cristo e naquilo que Ele tem para mim, porque a partir daí eu vou fazer aquilo que Ele me mandou fazer com amor, com benignidade,
Então, nós precisamos entender que crer em Cristo e permanecer nele é o primeiro ponto para que a gente tenha galardão, porque a gente vai fazer com amor a intenção do nosso coração. O segundo, viver em obediência. É porque eu estou exercendo o ministério, porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo aquilo, porque eu sou a pastora da igreja, então eu vou ter o melhor lugar lá no céu? Não. Talvez o fulaninho, o rico e Lázaro, né? Nós vimos essa metáfora, não é exatamente sobre isso, mas a pessoa que não tinha nada, ela tinha um coração melhor do que o meu que estava lá, entende? Então, nós precisamos entender que não é pela quantidade de coisas que eu vou fazer, que como é que eu posso dizer? O ativismo é que vai me colocar lá no céu, no primeiro lugar lá no céu. Então, nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, a intenção do nosso coração, servir com sinceridade. Não é o cargo que eu ocupo que vai me dar o melhor lugar no céu, não. Porque talvez uma pessoa que nem tem um cargo, ela vai ter um melhor lugar do que eu, porque a intenção do meu coração era mostrar para as pessoas que eu fiz, era mostrar para as pessoas que eu era melhor, era para mostrar para as pessoas que eu sabia fazer uma excelente exegese, era mostrar para os irmãos aqui na igreja que o meu sermão era melhor do que o de todo mundo, entendeu? Que eu subia ali pelo fato de eu ter o microfone na mão e a liberdade de usar esse microfone, eu fazia melhor do que todo mundo. Deus é um Deus que conhece o nosso interior. Deus é um Deus que conhece aquilo que está dentro de mim. Então, galardão é viver de acordo com a vontade de Deus, é fazer com amor, é fazer com sinceridade, é perseverar na hora das provas. Porque na hora das provas é que a gente prova que realmente você está fazendo com amor. Muitas vezes nós somos espizinhados e a palavra diz que nós temos que amar, que nós temos que fazer. Então, essas coisas contam diante de Deus. Não é o número de vezes que eu fiz isso ou aquilo, mas o número de vezes que eu servi ao Senhor com amor, e Ele vai olhar isso. Investir no reino de Deus é cuidar das pessoas com amor, não para mostrar para o fulano que eu tenho o melhor carro e que eu dou todas as caronas. Não é para mostrar para o fulano que eu sou excelente no que falo, mas o meu coração, nas pequenas coisas, na minha rua, no meu bairro, no meu trabalho, a minha atitude com a pessoa no semáforo, isso tudo é sementinhas que nós estamos mandando e que Deus está vendo muito bem. Então é isso, galardão não é você ter grandes coisas, fazer grandes coisas para Deus. É a intenção do seu coração nas pequenas coisas. Exato. Então, isso aí, gente, é como adquirir, né? Como adquirir os tesouros do céu. O pastor falou bem. Pastor Geraldo, depois Thiago Pavão vão falar de forma objetiva. Que a pessoa fica olhando assim, de galardão e tal. O que nós temos que entender é que Deus, Ele conhece, Ele sonda os nossos corações. E uma das coisas que vai fazer que nós alcancemos os galardões que nós precisamos é a obediência. Deuteronômio 28 diz: se for obediente, virão sobre isso toda sorte de bênçãos sobre seu trabalho, sobre a sua família, vai falando. Mas logo no capítulo seguinte diz: agora, se você não for obediente, virão sobre si fome, essas coisas. Por quê? Aí ele diz assim: porque não serviste ao Senhor com alegria e bondade de coração. Aquele povo que estava recebendo também a maldição, eles estavam servindo, mas não era com vontade e alegria de coração. Quando os filhos de Zebedeu chegou e disse para Jesus: Senhor, permita que um de nós sente à sua direita, outro sente à esquerda. Aí Jesus Cristo fez uma pergunta sobre isso: se ele poderia sofrer a morte dele, se ele poderia beber o cálice. Ele falou: não, nós podemos fazer tudo isso. Você poderia ter batido, podemos. Você agora, vocês podem ter tudo isso. Agora, sentar a meu lado, isso é o Pai que concede àqueles que merecem. É o Pai que vai determinar, né? E quando nós olhamos aqui em Efésios, diz assim, ó: não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Por aquilo que o homem semear, isso também semeará. Porque o que semeia na carne, colhe corrupção, mas o que semeia no espírito, colherá a vida eterna. Não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Por isso, enquanto tiver oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente os da família da fé. Exercer a fraternidade, gente. É o que Jesus Cristo fez. Ele demonstrou tudo isso.
Quando Paulo falou assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Paulo sofreu, mas Paulo não amor. Mas muitas vezes nós passamos a aflição, porque não estamos. A seu tempo, Deus vai dar no tempo determinado. Às vezes nós não estamos recebendo algo que nós anseiamos, é porque ainda não é o tempo de Deus. Salmo 37 diz, agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Se Deus não está realizando algo na minha vida, eu ainda preciso ser tratado. Deus precisa forjar o meu caráter. Deus precisa mudar alguma coisa. Deus precisa cortar as arestas que impedem de eu realizar aquilo que Deus tem para a minha vida. Tiago Pavão já vai levando para ele lá, enquanto isso. Não vou mudar de tópico, não, senão pode cortar. Beleza. São dois extremos nessa situação. Primeiro, essa questão de servir na obra. Eu acho muito interessante, uma vez, há muitos anos atrás, um pastor comentando que sempre chegavam pessoas dispostas a trabalhar na igreja. Chegavam para ele, chegavam para conversar e falavam que tinha... que sabiam pregar, que eram missionários, que eram pessoas que sabiam tocar, que sabiam cantar, que sabiam... E sempre traziam vários dons e talentos, se dispondo a trabalhar na obra, a servir na obra. E esse pastor, ele fala que era muito interessante porque ele sempre virava para a pessoa e falava o seguinte, que tinha vaga. Olha que bem, você está no lugar certo, porque aqui nós temos muitas vagas. Só que as vagas que nós temos hoje é para limpar a igreja, é para limpar as cadeiras, é para lavar os banheiros. Eu preciso que você trabalhe primeiro nessas funções para depois a gente desenvolver as outras. Aí ele fala que muita gente desanimar, mas como assim, pastor, e tal? Porque a intenção não era o que a pessoa ia fazer, mas era o coração disposto a servir. Então, quando a gente pensa na obra de Deus, são inúmeras coisas. Você pode servir em várias situações, mas o quão disposto a servir está o seu coração? Para mim limpar uma cadeira, para mim trazer um café, para mim lavar um banheiro, para mim limpar uma salinha das crianças. Eu preciso me dispor a servir de acordo com o que estiver precisando. Às vezes a gente quer só trabalhar para ser um destaque. Eu quero estar lá na frente porque eu quero mostrar que eu sei cantar, igual a pastora falou, que eu sei pregar, que eu sei que eu faço o melhor. Então a gente precisa estar disposto a servir, porque no momento certo Deus vai colocar a gente onde a gente precisa estar. Outra situação extrema é o seguinte, nós não pregamos prosperidade, como várias outras denominações aí. Só que nós temos um risco muito grande de vivermos a cultura da prosperidade. Por quê? Eu quero sempre conforto, quero cada vez mais conforto. Essa cadeira está desconfortável, eu preciso de uma cadeira muito acolchoada na igreja. Eu preciso de uma salinha que tenha a estrutura de uma sala de uma escola particular, com ensino naquele nível. Eu preciso de tantos banheiros, eu preciso do templo assim. Então a gente está tão preocupado com o nosso conforto que nós esquecemos de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós esquecemos de dar o foco em expandir com o reino de Deus. Então eu preciso olhar para o meu redor e ver todas essas cadeiras vazias e ficar incomodado. Olhar ao meu redor e ver sempre as mesmas pessoas e ficar incomodado. Por quê? Porque pessoas estão morrendo e indo para o inferno. E o que eu estou fazendo em prol disso? Entende? Então eu tenho que ter esse coração voltado para o reino de Deus. Daí sim vem os galardões, porque eu quero expandir o reino de Deus. Eu quero que cada vez mais pessoas tenham essa oportunidade de vida eterna. Porque a gente, de um tempo para cá, a gente não fala nem mais em inferno, em condenação eterna, em sofrimento. A gente não toca muito nessas coisas, mas é algo terrível. Né? Então a gente tem que ter essa consciência de que o sacrifício de Cristo foi grande, mas a gente não compara com o sofrimento eterno da pessoa que foi condenada ao inferno. Então nós temos que ter essa preocupação para que cada vez mais pessoas tenham acesso ao reino de Deus. Aleluia. Então vamos passar rapidinho, né? Como acumular, e nós falamos muito bem, né, gente? É isso mesmo, a intenção conta muito. E a pastora deu muitos exemplos práticos, né? Então vamos passar aqui alguns também, bem rapidinho. Esse da generosidade é interessante, fala, Gal. Sim, a generosidade, né? Nós já comentamos, né? Paulo vai falar para os ricos que eles sejam generosos. E Jesus falou, não
para os ricos, né? Nesse momento ele estava falando para as pessoas de Cafarnaum, ou seja, é importante que todos os cristãos sejam generosos, independente da quantidade de recurso financeiro que elas têm. A falta de dinheiro não te exime da responsabilidade de ser generoso. Até porque a gente não tem só dinheiro a oferecer. Aí em Mateus 10, do 40 ao 42, eu falo, quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta com alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa de um profeta. E quem acolhe um justo por causa de sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Se alguém der um copo de água fria que seja ao menor dos meus seguidores, certamente não perderá sua recompensa. Então esse versículo é bem extravagante, né? Aquele que deu um copo de água para um desses, como os justos, né, que eu estou falando assim, se alguém der um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, você também não ficará sem recompensa. Ele fala de hospedar, gente. Aquele que hospedar um profeta vai ter recompensa de profeta. Deus é muito generoso, é muito absurdo, né? Isso que eu falo, sabe? Às vezes, aquele ato de serviço ali do cafezinho, igual nós falamos da irmã Isabel, eu sei que ela está acumulando tesouros no céu, porque o Senhor falou, cara, aquele que recebe, aquele que dá um copo de água para as pessoas, ele já está dando uma recompensa enorme. Né? É o tratar bem, mas é o estar disposto a servir, de verdade, né? É o estar disposto a servir. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de bondade e generosidade, né? Nós vamos mais a fundo do que a Sara está falando ali, né? Do tratar bem e tudo. Mas é isso, gente. Generosidade. A gente precisa ser generoso. Até porque Deus, ele se preocupa com o coletivo, né? Com as pessoas. Nós também devemos nos importar. Em vários momentos ele deixa claro, né? Que ele considera que quando você está fazendo por alguém, você está fazendo por ele. Aqui fala, quem recebe vocês, recebe a mim. Então, você recebeu um servo de Deus, você recebe a Jesus. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. E Deus ao mesmo tempo. É uma coisa maravilhosa, né? Então a gente tem que se livrar dessa mentalidade egoísta, né? Eu não posso fazer nada. Porque eu estou muito cansado. Porque eu não tenho dinheiro. Porque Deus, ele quer que nós prosperemos, mas não para ficar para nós, para ir para o resto, né? Para ir para outras pessoas, poder ajudar. Aí, gente, generosidade tem preço, tá? Você não está te custando nada, fácil demais, não é generosidade. Então, vocês podem colocar isso na sua cabeça. Quem quer um tesouro do céu? Fala amém. Vocês acordarem, gente. Quem quer um tesouro do céu? Fala amém. Amém? Então, a primeira coisa é generosidade. Seja generoso. E aqui nesse versículo nós usamos com a família da fé. Com aquelas pessoas que estão fazendo a obra do Senhor. Seja generoso. A recompensa vai ser igual a dela. Seja mais esperto. É a dedicação dos dons, né? Quando você usa os seus dons para o reino de Deus, você também está acumulando tesouros no reino de Deus. Esses dias eu achei muito interessante, eu estava assistindo YouTube e apareceu para mim um jovem adulto, assim, era meio novo, fazendo uma pintura, assim, ele estava usando só lápis branco e fuligem de vela, assim, ele estava pegando uma vela e queimando o quadro, e depois ele passava o lápis branco para fazer, e ele fez Jesus carregando a cruz, e ficou uma coisa assim, muito linda, muito poderosa, e aí ele escreveu bem assim, mostrando a Deus que ele escolheu o homem certo para esse dom. Deus, ele colocou os nossos talentos, ele colocou os nossos dons, coisas que nós sabemos fazer, coisas que nós podemos fazer para engrandecer a ele. Quando nós usamos, mesmo essas coisas que não são palpáveis, né, que é a nossa energia, nossos dons, é uma forma de adoração e Deus recebe e vai sim recompensa. O Gago está falando aqui, eu vi algumas entrevistas. Quem lembra da Copa de 2000? Qual que foi no Japão, gente? Foi na China, Japão? Foi 2002, não foi? Que o Brasil foi campeão? Foi na China, gente, 2002. Então, ele fala que o Brasil foi campeão, e aí eu acho que um dos últimos jogos foi na China, e alguns jogadores brasileiros, né? Eles terminaram a partida, tiraram a camisa, né? E estavam com a camisa por baixo, né? Com mensagem, Jesus é o Senhor, uma mensagem de Cristo ali. E aí, recentemente, eu vi eles dando entrevista, já são jogadores aposentados, né?
E eles dando entrevista de como eles receberam depois disso mensagens, e-mails, cartas dos missionários falando, cara, muito obrigado por vocês fizeram isso. Cara, eles jogaram bola, eles foram campeões, tiraram a camisa escrito Jesus é o Senhor, em inglês. Eles falaram, nós estamos aqui no campo missionário, no Oriente Médio, e aí, só de você ter feito isso, as pessoas começaram a perguntar, quem é esse tal de Jesus? E aí vocês deram brecha para a gente começar a falar de Jesus. Então começou essas pessoas de igreja perseguida, um lugar que o evangelho não chega, mas a Copa do Mundo chega. E aqueles caras fizeram isso e eles receberam assim tantos testemunhos, que uma coisa simples, tantos testemunhos de abertura do evangelho para as pessoas. Então nunca considere as coisas pequenas, né? Talvez eles não imaginavam que isso aconteceria. Né, essa fidelidade deles poderia gerar tanta coisa boa. Né? O nome de Jesus chegou através do futebol ali a bilhões de pessoas assistindo. Né? Dedicou o dom deles, né? Jogar futebol, dedicar a Jesus e algo foi produzido para o reino de Deus por causa de uma camisa num dia especial de final de Copa do Mundo, bilhões de pessoas assistindo. O pastor vai falar, então já trago para ele, por favor. Então, eu lembrei disso também aqui. Dedique o seu dom ao Senhor. E você vai acumular tesouros no céu. E a gente olha assim que o sistema está cada vez mais complicado. Né? Essa semana passada agora, um jogador do Cruzeiro fez um gol, aí ele levantou a camisa, escrito com a frase, Cristo vive em mim. Estava por baixo da camisa do Cruzeiro, né? Acontece, levou o cartão amarelo e foi multado, que ele não pode passar essa mensagem. Então, ele sabia que, mas ele pagou o preço para poder passar, porque ele queria demonstrar que ele é um servo de Deus. Tem o amor ao próximo, né? Tiago colocou muito bem lá, o amor ao próximo, não só no formato de você realmente pensar assim, nossa, tem tanta gente que vai ser condenada, né? Se eu não fizer nada, o amor às almas perdidas, né? É muito importante. Jesus tinha e tem até hoje esse amor dentro dele. Mas também pode ser com os nossos irmãos. No perdão, na compaixão, no alegrar o dia, aconselhar. Todas essas coisas nós demonstramos o nosso amor para com as outras pessoas. Porque as pessoas, elas são bens eternos, que nós podemos investir tempo nelas. O maior investimento de Deus foi para as pessoas. Ele enviou seu filho para morrer por nós, para morrer por todas as pessoas. Como cristãos, nós também temos que ter esse entendimento. Eu tenho que investir nos outros. Eles são essas pessoas, né? Se nós fizermos a nossa parte, né, a gente pode ver essas pessoas no céu. Elas vão estar conosco para sempre lá. Né? Nossos amigos, incrível que não seria, né? Todo mundo aqui junto. É incrível, né, gente? E a Agatha falou, né? Você pode melhorar, Pedro. Ter trocentas Ferrari. Mas se você morrer hoje, as Ferrari vai ficar tudo para o próximo marido de milênio. Ai. Mas é isso, gente. Porque você não vai carregar nenhuma Ferrari que você acumular aqui. Mas, pastor Geraldo, você pode levar seus filhos para o céu. Então, o tesouro, gente, são as pessoas. São tesouros onde você pode levar para a vida toda. Né? A gente fica brincando na corrida, gente, quando a gente vai com os corpos transformados, porque a gente está terminando o 19K, a gente está, o corpo parece que está desfalecendo e você está ali. Já pensou, Elezinha, nós com corpos transformados, correndo, nós ficamos brincando. Onde que a gente vai correr? Daqui até onde? Hoje, quando acabar o cansaço, acabar as coisas, ou seja, vão ter amigos lá, a gente vai viver em família lá, ou seja, pessoas, gente. Jesus derramou o sangue dele por pessoas. Então você quer, talvez os amigos, as pessoas, as famílias, as pessoas, quando a gente investiu em pessoas aqui, quem sabe esse também não é tesouro do céu? É Jesus o nosso principal tesouro. Tem os galardões, mas talvez tenha as amizades, a família. Nós vamos ter outra composição familiar, não vai ter esse de marido e mulher, não vai existir. Mas as pessoas vão estar lá. O pavão, nós seremos libertos. Olha, pavão, nem com a mulher do lado ele sossega. Mas, gente, a composição vai ser diferente, mas vai ser incrível, né? A gente tem os nossos amados junto com a gente lá na glória. E é isso, o Senhor fala assim: pessoa dá para levar, Nath.
Não dá para levar seu diploma, mas gente, você consegue levar. Tipo, próxima. E também relacionamento com Deus, né? Já foi dito, mas essas coisas, né? A generosidade, a dedicação dos dons, o amor ao próximo, é muito importante, mas elas só são importantes quando nós fazemos por amor a Deus. É necessário conhecer mais a Deus, nos focar em ter um relacionamento de verdade com Ele. Porque esse é o nosso objetivo, né? Quando nós fazemos todas essas coisas, nós queremos agradar a Deus. Porque para acumular tesouros no céu, nós temos que decidir que Deus é o nosso verdadeiro tesouro. Como foi cantado aqui hoje, né? Ele é o nosso tesouro. E por isso nós usamos as ferramentas ao nosso alcance para promover os valores do alto, né? Para que é a nossa herança. A Bíblia fala que o reino de Deus é a nossa herança. Nós estamos fazendo as coisas aqui por amor ao nosso Deus, para que nós, para receber a herança que nos foi prometida, mas é sempre com essa visão. Nós estamos aqui, né, que é muito bom, mas não pode ficar só aqui. É necessário conhecer a Deus no íntimo. Ele até fala, né, daquele dia, né, quando Jesus vier, ele fala: aparta-te de mim, que não os conheço. São pessoas que estavam lá fazendo todas essas obras da terra, talvez, mas Jesus não sabia quem eram elas. Nunca se importaram de realmente conversar com ele, né? Entrar no quarto em segredo e cultivar esse relacionamento com ele. Deus é o nosso principal tesouro nos céus e ele é eterno e nós estaremos com ele eternamente. Aleluia. Então, aí, gente, na próxima aula, né, nós vamos continuar nesse ponto. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Né? Nós só ainda tem essa parte para a gente explorar, mas, assim, eu gostei da fala da irmã Mônica ali, né, aquela visceral, aquela preocupação. Sim, gente, vocês podem ter preocupação, mas fica tranquilo, irmã. No seguinte sentido é que, na glória, você vai estar satisfeita. Ponto. Independente de qualquer coisa, com galardão ou sem galardão. Mas, ó, pra você ver, enquanto você está viva, você pode ser generosa. Você está acumulando tesouro no céu. Ou você já foi generosa a vida toda, não sei como foi a senhora. Eu conheço a senhora daqui para cá, e vocês são pessoas incríveis, né, Moisés, vocês são pessoas incríveis na nossa família. Você pode dedicar seus dons e talentos para o Senhor. Você pode amar as pessoas. Você ama as pessoas? Já está acontecendo. E um amor, não de palavras, tá, gente? É lindo. Eu sei, é cheio de gente falando que ama. Mas cadê a mão? Cadê o agir? Se o seu amor não for carregado de obras, de palavras, de coisas, né? Dentro da sua possibilidade, é vazio. E relacionamento com Deus. Esteja conectado com Deus. Não adianta fazer sem o dono. Você esqueceu o dono da obra para trás e sair correndo fazendo a obra de Deus. Não. A gente anda, né, igual Moisés e o povo. A coluna de nuvem começava a andar e o povo pegava as coisas e andava. A coluna de fogo andava, o povo andava. Então, Deus define para onde a gente vai. É só ser fiel. Né? Então, e eu tenho certeza, não é pela quantidade de coisas que fazemos, mas pela fidelidade com que fazemos ela. E enquanto a vida, você pode fazer a obra de Deus. Ponto. Está vivo. Vai atrás do seu tesouro no céu. O Senhor nos estimula a fazer isso. Então vamos ficar de pé, vamos orar? Amém? Quem gostou diz amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que nos abra os olhos para essa realidade espiritual, né? Existe um tesouro no céu, existe coisas que o Senhor está querendo nos ofertar, e Ele fala, né? Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Nós vamos falar sobre isso, e vai ser incrível, né? Na aula que vem, não percam, chame um amigo, né? E se esse é um amigo de verdade, obriga ele. Porque se ele não fosse um amigo, você não consegue obrigar, mas se ele fosse um amigo, você obriga ele sim. Amém? Feche seus olhos.